pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Já é a nossa quarta videoaula hoje, hein? Hoje nós vamos falar das posições relativas. Quais vão ser essas posições relativas? Para ter uma posição relativa, eu tenho que definir quem são meus elementos, quem são os meus entes geométricos. Então eu vou discutir as posições relativas entre ponto e uma circunferência e uma reta. Então, primeiro, vamos descobrir a relação de um ponto e uma circunferência. Dado um ponto e uma circunferência, pessoal, quais são as possibilidades que pode acontecer? Ah lá, o Lucas ele desenhou o ponto P fora da circunferência. A Mariana desenhou o ponto P dentro da circunferência. E a Rafaela desenhou o ponto P na casquinha da circunferência, na borda, tá? Bom, aqui, pessoal, dá pra gente perceber, ó. Se eu pegar o centro da circunferência, que é o O, e prolongar ele, ligando com o ponto P, esse segmento que se formou aqui, ó, esse pedacinho, o PO, ele é maior que o raio viria até aqui, ó, certo? A mesma coisa aqui para Mariana. Se eu pegar o ponto P e ligar com o ponto O, o segmento que formou é menor que o segmento que forma o raio dessa circunferência. E aqui, ó, no da Rafaela, se eu ligar o ponto O ao ponto P, a medida é igual ao raio. Então é assim que eu posso dizer, olhando qual que é a distância do ponto O até o ponto externo de uma circunferência, ó. Se o seu ponto é interno, a distância do centro até o ponto sempre vai ser menor que o raio. Se o ponto estiver na casquinha da circunferência, eu chamo ele de ponto pertencente, tá? E essa distância sempre é igual ao raio. E se ele for um ponto externo que estiver fora da circunferência, ele não está nem dentro e nem na casquinha, a distância dele até o centro da circunferência é maior que o raio, beleza? E agora, dado uma circunferência e uma reta, o que pode acontecer? Olha aqui, eu tinha essa minha circunferência de centro O e tracei uma reta AB aqui, ó. Essa reta AB cortou a minha circunferência em dois pontos. No outro caso, eu tinha a mesma circunferência de centro O e raio R e tracei uma reta T aqui, ó, nela. E essa reta T pegou só um ponto da casquinha. Ou, se eu tiver uma circunferência de centro O e raio R e vou desenhar uma reta que está fora da circunferência, pessoal. Como que eu classifico isso? Como que eu digo que tipo de situação eu tenho? Ó, as situações que eu tenho é dado uma circunferência e uma reta, essa reta ser secante. Secante, pessoal, é a reta que corta a circunferência em dois pontos. Então aqui, ó, a minha reta T, quando cortou a circunferência em AB, ela cortou ela em dois pontos, logo ela é uma reta secante. E a distância do centro até a reta, a distância de ponto até uma reta sempre tem que ser perpendicular, pessoal. Ela vai ser menor que o raio. Ou se essa distância do ponto que a reta cortou a circunferência até o centro for igual ao raio, eu tenho a reta tangente. A reta tangente ela é importante, por quê? Porque ela corta a circunferência em um único ponto. E se essa distância for maior, pessoal, que o raio, eu tenho uma reta que é externa ou exterior à circunferência. Essa não corta a circunferência, tá? Bom, uma propriedade agora, ó. Se eu tiver uma reta secante, o que acontece? Se uma reta R passar pelo centro O da circunferência e ser perpendicular à corda AB, a corda é o segmento que forma aqui, ó, pessoal. Segmento entre aspas, porque segmento é linha reta, né? O corte que a gente fez aqui, ele é curvo, então por isso que se fala corda AB. Nessa circunferência, então a reta R intercepta a corda em seu ponto médio. Então, ó, o que ele está falando aqui pra gente?
Sempre que eu tiver um segmento e esse segmento formar uma corda, toda a reta R que passar por esse segmento, por essa corda, passando pelo raio, ela está cortando meu segmento no ponto médio. A outra propriedade. Uma reta tangente à circunferência é sempre perpendicular ao raio da mesma, tá? Então, sempre um raio e uma reta tangente formam um ângulo de 90 graus. E aquilo que eu falei para vocês, como é que se determina a distância de um ponto a uma reta? Sempre é traçando uma perpendicular, pessoal, entre o ponto e a reta. Por que a perpendicular? Porque essa daqui é o menor comprimento. Repara aqui, ó, que o segmento PC ele é menor que o PB, que também é menor que o PA, e assim por diante. Bom, outra propriedade, ó. Se eu tiver um ponto P que ele é externo à minha circunferência, e por esse ponto P eu traçar retas tangentes à circunferência, aqui no caso tem duas retas, ó, a reta PA e a reta PB, certo? O segmento, ó, que eu tenho PA e o segmento PB, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Isso sempre vai ser válido. E isso serve para resolver problemas assim, ó. Eu tenho um triângulo e dentro desse triângulo eu tenho uma circunferência. Quando acontece isso, pessoal, circunferência dentro de uma outra figura, eu digo que a circunferência está inscrita na figura geométrica. No caso aqui, ó, eu tenho um triângulo e uma circunferência inscrita ao meu triângulo. Ela está dentro do triângulo. Ó, repara bem. Eu quero saber qual que é o valor do x aqui, ó. O x, pessoal, é a soma de dois segmentos, o segmento AQ e o segmento BQ. Então, se eu descobrir quanto que mede o AQ e quanto que mede o BQ, eu descubro o x. Mas olha aqui, ó, o ponto A ele é externo. E se eu pensar no segmento AP e AQ, eles são tangentes. Lembra da propriedade que eu falei para vocês? Então, ó, o segmento AP que mede 10 é congruente ao segmento AQ. Então, o seu AQ mede 10. A mesma coisa aqui, ó, ponto B, ele é externo à circunferência, ó. O meu segmento BR, ele vai ser congruente a quem, ó? Ao BQ. Logo, o BQ vai medir 25. Portanto, o x, lembra que eu falei que o x é a soma dos dois, AQ e BQ? Então, o AQ é 10 e o BQ é 25. 10 mais 25 dá 35. Fácil, não é, pessoal? Agora, olha só. Eu já tenho um quadrilátero e uma circunferência inscrita dentro dele. A relação é essa daqui, ó. Sempre que eu somar os lados opostos, o AB e o CD, eles são iguais à soma dos outros dois lados opostos, AD e BC. Então, a soma dos lados opostos, né, de um quadrilátero sempre é igual. Então, se eu somar o AB e o DC, essa soma tem que ser igual ao AD com o BC. Tenta descobrir o porquê dessa relação, pessoal. Como que ela foi elaborada. A dica é o exemplo anterior para resolver, pensando em triângulos. Então, como que eu descubro aqui, ó? Como que eu consigo descobrir o valor do x nesse meu exemplo, ó? Eu tenho um quadrilátero e dentro dele está uma circunferência inscrita. Então, eu já sei o que? Pela propriedade anterior, que é a soma dos lados opostos. Então, 2x mais x tem que ser igual à soma dos outros dois lados, 10 mais 8. Opa! Então, ó, 2x mais x tem que ser igual a 10 mais 8. Resolvendo a continha, 3x igual a 18. 3 passa dividindo, 18 dividido por 3 dá 6. Então, o x mede 6 aí no nosso desenho. Agora é com vocês, pessoal.